Oi, esse é mais um Diário da D. Eu queria falar hoje sobre uma experiência minha que eu tive com caráter, né? Caráter de Cristo. Outro dia, na minha igreja, no ensino bíblico, o pastor estava falando de caráter, que a gente, como cristão, o que significa ser cristão? É pequenos cristos, ou seja, a gente tem que seguir o modelo de Cristo. Não seguir o modelo dos homens, porque as pessoas elas são falhas. Então não adianta a gente olhar para pastor, não adianta a gente olhar para irmão diácono. Não, a gente tem que olhar para o modelo de Cristo, porque senão um é um pouco falho. Aí quem olhar para esse vai ser mais falho. E aí vai sair totalmente da linha de Cristo. Tem que ser como Cristo. E, e ele estava falando sobre honestidade. E nesse dia eu me lembrei que em um mercadinho próximo da minha casa, uma vez, eu fui fazer uma compra e a moça me deu um troco errado, ela me deu um troco a mais. E naquele dia eu não devolvi. Quando eu reparei que tinha dinheiro a mais ali, eu não devolvi. Porque na verdade eu não sei, eu tava passando por um problema de dificuldade financeira e aí eu acabei que comprei algo que fosse essencial pra mim no momento. Só que aquilo foi errado. Mesmo eu precisando daquele dinheiro, aquele dinheiro não era meu. Eu deveria ter devolvido. E eu me lembrei disso nesse ensino bíblico, né? E aí eu falei pra Deus, Deus, eu quero devolver quando eu puder, quando eu tiver dinheiro. E aí os dias se passaram e eu esqueci. Esqueci. E ontem eu tava aqui na minha casa com meu marido. A gente tava em jejum, porque a gente tá fazendo um jejum e tem um propósito aí de jejum de 7 dias. E nesse período de jejum, a gente foi orar. E de repente a gente sentou ali no sofá e foi assistir vídeo no YouTube. E aí, só que algo me incomodou. E aí eu falei pra ele assim, amor, vamos ficar em silêncio um pouquinho? Aí ele falou, você quer ficar em silêncio? Eu falei, quero. Eu acho que Deus quer me falar alguma coisa. E aí eu fiquei em silêncio e foi quando me veio a memória, né, de que eu tinha que devolver aquele dinheiro. E aí eu perguntei pro meu marido, amor, você tem tanto pra me dar? E aí ele foi, me deu. E, e eu fui pedir força pra Deus, porque, né, eu tava com vergonha, eu tava sem jeito, né, afinal de contas eu fui desonesta. E eu cheguei lá, eu expliquei pra moça o que tinha acontecido, pedi 1000 desculpas, devolveu o dinheiro. E ela, além dela não ter lembrado, ela não lembrava, não sabia, não deu falta, porque é um mercadinho muito pequeno. Então eu acredito que eles não fazem fechamento de caixa, né, no final do dia. Porque ela não tinha dado falta. Então ela falou assim, nossa, sério? Ai, obrigada, viu? Nossa, obrigada. E eu toda envergonhada, pedindo desculpa. E ainda ela foi e falou pra eu escolher um pão de mel que tinha ali no balcão que ela tava vendendo. E ainda ganhei um pão de mel, olha só. Então, assim, o que eu entendi que eu queria compartilhar com vocês é que mesmo que a gente não se lembre de algum pecado que a gente cometeu, que a gente não se arrependeu, se você falar pra Deus, porque na oração que eu tinha feito antes de ficar em silêncio, eu falei, Deus, vai no fundo do meu coração, tira tudo aquilo que não é de ti, tudo aquilo que não te agrada. E Deus me incomodou de eu ficar quieta para eu poder ouvir a voz dele, porque senão, se eu fosse assistir vídeo no YouTube, eu não ia ter lembrado. Mas naquele momento eu fiquei quieta, então Deus foi e atendeu a minha oração. Deus me trouxe à memória que eu tinha uma dívida que eu tinha que pagar. Pedi perdão para Deus e ainda ganhei um pão de mel. Então, assim, a intimidade com Deus, intimidade.
é linda, com Deus é maravilhosa. E é uma coisa que parece que cada vez que eu experimento é novidade. Eu já tive intimidade com Deus, mas agora sim que eu tô me reforçando nesse período de quarentena aí que estamos em casa, parece que eu tô me empenhando mais nisso, né? Então, assim, procure a intimidade com Deus, procure ter intimidade com Deus. Ai, quando vem algumas notícias aí que estão, ai, e coronavírus, e a quarentena, acaba, não acaba, volta ou não volta a trabalhar. Ora, e depois de orar, fique em silêncio. Deixa Deus falar com você. Dê ouvidos à voz de Deus, porque Deus quer falar. Era isso que eu tinha para falar com os irmãos, com todo mundo. Fiquem com Deus, curte aí quem quiser, compartilha se você tiver interesse. Se não, também não precisa, porque esse é um diário pessoal, mas espero que possa ajudar aí quem tiver de coração aberto e quiser ouvir a voz de Deus, quiser que ele transforme a sua vida. Amém.